Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nesta tarde, eu quero ler aquele versículo tão esperado, não é? Que é da Palavra de Deus, o alimento da nossa alma. É muito bom a gente se alimentar, né, do corpo físico. Existem tantos alimentos gostosos, mas a nossa alma também tem fome e sede de ouvir a Palavra de Deus. E aqui, essa tarde, eu quero ler aqui no 1 João, e o capítulo 5. Capítulo 5 e o versículo 3, que está escrito assim: porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nós vemos aqui que a palavra de Deus está nos incentivando a obedecer a Deus. E diz assim, porque esta, começando no versículo 3, né, vamos recapitular, porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos. A caridade de Deus também, a caridade também fala do amor de Deus. O amor de Deus para com nossas vidas está na forma do Senhor Jesus, que Ele enviou o seu Filho amado para morrer no nosso lugar, para que, crendo nós no seu sacrifício eterno, no seu sacrifício imaculado, nós, pela fé, alcançamos a salvação através deste sacrifício. E diz assim, que guardemos os seus mandamentos. Então, os mandamentos de Deus também são os mandamentos do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus disse, está escrito também aqui na Bíblia, Ele diz assim, eu e o Pai somos um. Então, o que disse o Filho também diz Deus. O que diz Deus também o Filho concorda, né? Que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. O que Deus quer para nós não é pesado. O Senhor Jesus também disse, tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu fardo é leve. Fardo é aquilo que a gente coloca nos ombros e carrega, né? Antigamente se fazia muito isso. Hoje em dia tem uma maquininha que carrega as coisas pesadas, mas antigamente os homens carregavam tudo nas costas, aqueles sacos de mantimento, das coisas, tudo nas costas, né? Então o Senhor fala aqui, o Senhor Jesus disse, o meu fardo é leve. Servir a Deus não é pesado. Servir a Deus não é difícil, é muito fácil servir a Deus. É muito fácil alcançamos isso através da leitura da Palavra de Deus, por fé, né? Por fé em Deus. E diz assim, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Isso já é no versículo 4, né? Versículo 4 que diz assim, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, como assim vencer o mundo? Vencer o mundo significa vencer, como é que eu vou dizer? Vencer é não fazer as coisas erradas. Vencer é fazer o que Deus quer, como Deus quer, como está escrito na palavra de Deus, como Deus ensina, né? Deus ensina o quê? A fazer o bem, a amar o seu próximo como a si mesmo, né? São só coisas boas que Deus ensina para nós. Deus não manda nós fazer sacrifícios que nos prejudiquem, que seja pesado demais, que seja muito difícil, mas Deus só quer que nós tenha fé e viva pela fé, né? Diz assim, esta é a vitória, né, que vence o mundo. Então, quando nós fazemos isto, nós praticamos assim, deixando de fazer as coisas erradas, as coisas fazemos conforme está na palavra de Deus. Então nós vencemos, essa é a nossa vitória.
porque estamos obedecendo a Deus, estamos servindo a Deus, servindo a Jesus, não é? E assim como diz aqui no primeiro versículo que eu li, que é o 3, né? Versículo 3. Os seus mandamentos não são pesados, porque Deus nos amou, enviou o seu Filho amado, né? Para morrer no nosso lugar, para que nós seja salvo, como eu já disse antes, né? E através disto, né? Deus está sempre conosco, Deus está nos abençoando. Esta palavra aqui, a Bíblia Sagrada, é cheia de promessas de Deus para a nossa vida. Então nós vencemos não fazendo as coisas erradas conforme Deus quer que nós faça, e também vencemos porque nós somos abençoados por Deus. Deus nos ampara, nos protege, nos livra do mal e ainda nos dá a salvação da nossa alma, porque o nosso corpo físico perece, um dia volta para a terra, né? Nós passamos dessa vida para outra, mas não morremos, nós temos vida eterna com Deus. Esta é a promessa, este é o alvo que nós alvejamos, né? Que nós caminhamos para ele, é vencer o mundo através da nossa fé e um dia estar com Deus, né? Sermos salvos através do sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque sem isto não há salvação. É a única coisa que podemos fazer para ser salvos nesta terra, é crendo no sacrifício do Senhor Jesus. Amém? Então essa é a minha palavra de hoje, que eu queria compartilhar com todos os que me ouvem, sejam esses ouvintes ou já ouvintes, assistentes da palavra de Deus, né, que assim assiste, crê ou não, né? Então, é a palavra do Senhor. Seria esta então minha palavra, e que Deus abençoe todos e fiquem todos com Deus, na paz do Senhor Jesus. Amém? Fiquem com Deus.